Olá, youtubers, aqui é o Justino Almeida Matuquen, ok? Hoje nós vamos falar dos pontos simétricos em geometria descritiva, né? É uma matéria assim, comum, né? Ok, então, os pontos simétricos podem ser em relação a PHP, PFP, beta 1.3, beta 2.4 e em relação ao XX. Eu acredito que, para quem já estuda geometria descritiva, o que eu acabei de dizer aqui não é nenhuma novidade. Nesse caso, o plano frontal de projeção, o plano frontal de projeção, o plano bissetor de beta 1.3 e 2.4. Então, eu aqui simplesmente irei dar exemplos de algum ponto e procurar o que é os seus pontos simétricos. Vamos dizer assim, né? Os seus pontos simétricos, que é em relação ao PFP, PHP, beta 1.3 e tal. Vamos a isso. Então, representar aqui primeiro o plano frontal de projeção. Ok. Bom, eu estou a usar o AutoCAD 2013, 32 bits. Isso não importa quantos bits eu estou a usar, né? O importante é mostrar o meu trabalho. Então, por exemplo, é-nos dado aqui um ponto. Deixa eu escolher uma linha aqui. Um ponto que tenha uma cota, ou, desculpa, um afastamento de 2 centímetros. 2 centímetros. Uau! E uma cota de 2 centímetros e... desculpa, um afastamento de 2 centímetros. E uma cota de... digamos que 6. 6 está bom. 6 está bom. Então... 6... Estou a construir aqui a circunferência para poder me ajudar a representar, né? 6. Ok. Então, temos aqui um ponto. Digamos que esse seja um ponto A. Um ponto A. Vamos lá, ponto A. Maiúscula. Esse seja um ponto A. Então, digamos que esse seja um ponto A que tenha um afastamento de 2 centímetros, uma cota de 6 centímetros. Então, como é que podemos nós encontrar um ponto simétrico do ponto A em PFP? É um exemplo. Então, nós sabemos que... não sabemos, não. Eu sei. Em PHP, 2 pontos são simétricos quando os dois pontos têm o mesmo afastamento e cotas com o mesmo índice, sendo uma positiva e outra negativa. Poxa, que negócio complicado. O que eu acabei de dizer? Em PFP, não, isso não é PFP, PHP. O que eu acabei de dizer aqui? Em PHP, 2 pontos são simétricos quando os dois têm o mesmo afastamento. Qual é o afastamento deste ponto aqui? É 1. Nesse caso, aqui. Vocês conseguem ver, né? Vou fazer uma circunferência aqui. 2 centímetros de afastamento deste ponto A. Devem ter o mesmo afastamento e cota com o mesmo índice, sendo um positivo e outro negativo. Nesse caso, a nossa cota aqui é positiva deste ponto aqui, no qual nós queremos achar o seu ponto simétrico. Então, o seu ponto simétrico em relação a PHP deve ter o quê? O mesmo afastamento, que é 2, então partindo daqui, e uma cota negativa, nesse caso 6 para baixo, e 2 afastamentos.
isso aqui. Então, deixa aqui eu representar com uma outra cor. Este é o ponto simétrico em relação ao PHP do ponto A. Este aqui é verde. Vamos dizer que é um ponto B. Ponto B. Okay. Vamos lá. B. Ponto B. Opa, onde é que fui parar isso? Espera lá aí. Ponto B. Sei lá, não sei porque que o meu AutoCAD está funcionando lindo. Desde que eu te vi para gravar, né? Ponto B. Vou colocar aqui, né? Então, este é o nosso ponto B, que é simétrico ao ponto A em relação ao quê? Em relação ao nosso plano horizontal de projeção. Então, agora nós devemos procurar o ponto simétrico, um outro ponto simétrico de A em relação ao quê? Ao PFP. Então, em relação ao PFP, dois pontos são simétricos quando os dois têm o mesmo índice de afastamento, sendo um negativo e o outro positivo. Então aqui, nós temos um afastamento que é positivo. Então, se queremos um ponto simétrico a este, em relação a PHP, nós devemos ter um afastamento negativo, porque este é positivo. E vice-versa. Então, nesse caso, nós teremos aqui um afastamento de 2. Aqui, negativo, menos 2 nesse caso. E a sua cota deve se manter. Nesse caso, 6. Nós usamos os mesmos valores absolutos para todos os pontos. Pois nosso ponto de partida, né? Nós dissemos que é um ponto que tem 2 cm de afastamento e 6 de cota. Então, aqui. Nós temos um ponto simétrico a em relação ao PHP. Deixa eu trocar de cor. Está um pouco visível. Então, vamos lá dar o nome a esse ponto, dizer ponto C. Ponto C. Né? Ponto C. Então, opa. Ponto C. Ficou distante. Aqui. Então, ponto C. O ponto C é simétrico ao ponto A em relação ao PHP, plano, ao PFP, plano frontal de projeção. Este aqui. Este plano aqui agora, que eu marquei, este. Vocês já sabem disso. Mas ok. Continuando. Agora nós vamos achar um ponto simétrico A em relação ao plano bissetor 2, 4. Como assim? Sabe, em relação ao plano bissetor 2, 4, nós sabemos que é um plano, né, que passa pelo primeiro diedro, ou melhor, encontra-se aqui, primeiro diedro, vamos dizer aqui, primeiro diedro, e segundo diedro, 2, 3 nesse caso, straight line aqui, AutoCAD. Então, beta 2, aliás, 1, 3, nesse caso, plano de setor 1, ou ímpares, de uma outra forma. Então, 1 e 3. Então, para achar o ponto simétrico a A, um ponto simétrico a A, em relação ao plano bissetor ímpar, o que acontece é que é uma questão de trocar a posição. Sabemos que o nosso ponto A
tem afastamento 2, a sua cota é 6. Então, o seu simétrico vai ter afastamento 6 e a sua cota vai ser 2. Não sei se estão a perceber. Então, vamos lá mostrar isso. Aqui, afastamento 6 afastamento 6 afastamento 6 e a sua cota 2. Sua cota não havia necessidade. Afastamento 6 aqui, assim, e a sua cota 2. Cota 2. Sabe, eu estou a gravar esse vídeo nesse tempo de corona, não corona. Estou em casa, não estou a fazer nada. Então decidi compartilhar algumas coisas que eu tenho investigado aí. Bom, é a sua cota 2. Então nós temos aqui um ponto, vamos lá dizer o ponto A, B, C, D, o ponto D, que é simétrico a A em relação ao plano bissetor beta 1, 3. Vocês estão a perceber aqui. Ele é simétrico em relação ao plano. Ele é simétrico em relação a é simétrico a A em relação ao plano bissetor 1, 3. O ponto D. Então, a seguir mostrarei como achar um ponto simétrico a em relação ao plano bissetor 2, 4. 2, 4. Então, temos aqui o plano bissetor 2, 2, 2, 4. Dois, 4. Então, 2, 4. Como achar um ponto, olha, sim, um ponto simétrico a A em relação a este plano bissetor 2, 4? Bom, é muito simples. Beta 2, 4, nesse caso, o plano bissetor par. Dois pontos são simétricos quando contrariam a posição e o sinal de seus índices de afastamento e cota. Quando contrariam o quê? O sinal e a posição dos seus índices de afastamento e cota. Vejamos, o nosso ponto primordial é este. E ele tem valores absolutos. Deixa eu lá mostrar aqui o ponto A. Escrever aqui, né? O ponto A, ele tem valores absolutos, 2 de afastamento e 6 de cota. Aqui, então, o ponto A tem 2 de afastamento e 6 de cota. Nós estamos a dizer que, em relação ao plano bissetor 2, 4, para achar um ponto simétrico a ele, nós só precisamos de quê? Contrariar a posição do seu afastamento e cota e os seus sinais. Nesse caso, um ponto simétrico a A será um ponto que tenha menos 6 de afastamento e menos 2 de cota. Como assim, cara? Vou mostrar. Menos 6 de afastamento. Menos 6 de afastamento. Então, aqui é um ponto de afastamento menos 6 e menos 2 de cota. Então,
aqui nós temos um ponto simétrico AA em relação a um plano bissetor 2, 4. Então, deixa eu identificá-lo. Vamos lá. BCD é. Então, é assim, mais ou menos como isso funciona. Não mais ou menos, é assim como isso funciona. O ponto simétrico A em relação a beta 2 quadro é o ponto E. O ponto simétrico A em relação ao plano frontal de projeção é o ponto C. O ponto simétrico AA em relação ao plano horizontal é o ponto B. E o ponto simétrico AA em relação a beta 1, 3 é o ponto D. Devemos, sei lá, tomar nota disso. Eu que devia escrever aqui. Mas é basicamente assim como isso funciona, né? Não sei se deu para perceber. Mas, qualquer coisa, podem deixar nos comentários. Vou passar lá. Vou ajudar. Inscreva-se no meu canal, ele está começando, né? É mentira, começou há muito tempo. Mas está começando, porque tem pouca gente inscrita aqui. Deixa um like, inscrevam-se. Muito obrigado. Até a próxima.